Amados em Cristo, sejam bem-vindos ao início de mais uma escola teológica e espero encontrá-los todos bem, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos iniciar este módulo onde nós estaremos tratando sobre o discernimento espiritual. Eu gostaria de estar iniciando com uma oração. Peço a todos vocês que estejam fechando os vossos olhos para que a gente possa estar unidos em oração neste momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu coloco a vida de cada um dos alunos que estão participando, Senhor, desta escola, que estão iniciando este novo módulo. Eu peço, Pai, que em nome de Jesus o Senhor leve a mente e o coração deles cativo ao Senhor, que o Senhor possa abrir a mente deles, abrir os olhos espirituais para que eles vejam, Deus, aquilo que o Senhor tem para ensinar para eles neste dia. Senhor, consagramos este módulo na presença do Senhor, consagramos as tuas mãos, pedimos, Senhor, que nos dê sabedoria, nos dê entendimento para entendermos tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar neste tempo. Desde já agradecemos, Pai, pela tua presença, pelos teus ensinamentos, agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz e que nos dirige e nos conduz em cada dia da nossa vida, em cada passo que damos, o Senhor está conosco. E que neste momento o Senhor esteja nos dirigindo, nos guiando, nos conduzindo pela tua mão para que possamos ir diretamente a ti, Senhor, e crescermos, Deus, em sabedoria, entendimento e crescimento espiritual. Nós oramos assim em nome de Jesus. Bom, amados, nós estaremos começando então. Eu gostaria de estar lendo para vocês este versículo que está em Filipenses, no capítulo 1, nos versículos 9 e 10. E isto peço em oração, que o vosso amor aumente mais e mais no pleno conhecimento e em todo discernimento, para que aproveis as coisas excelentes, a fim de que sejais sinceros e sem ofensa até o dia de Cristo. Hoje há uma comoção na esfera do Espírito e a igreja ela está testemunhando um poder maior, um fogo maior, uma glória maior por toda a terra. Mas também estão acontecendo à nossa volta imitações maiores para nós resistirmos. A parte triste é que alguns cristãos hoje não conseguem ver a diferença entre a obra de Deus e a obra da carne ou do poder demoníaco. Ou se a reconhece, muitos não sabem o que fazer com este conhecimento. E o problema número 1 hoje na igreja é a falta de discernimento espiritual. Porque, como sabemos, a Bíblia nos ensina que o inimigo, nosso inimigo, ele se veste, inclusive, de anjo de luz para enganar a muitos, né? Então, a gente não tem percebido, mas existem muitos falsos profetas, muitos pastores, muitas pessoas que estão ministrando hoje dentro das igrejas, que são lobos vestidos de cordeiro, que tem trazido uma palavra de engano e as pessoas não têm percebido, as pessoas não estão ligadas, não têm tido esse discernimento espiritual para discernir o que vem de Deus e o que não é de Deus. Inclusive, existem pessoas hoje que pregam, que ministram pela alma e não pelo Espírito e não pela palavra de Deus, e mesmo assim nós não os identificamos, porque não temos buscado no Senhor esse dom que é tão importante para as nossas vidas, que é o dom de discernimento de espíritos. Nós estamos no tempo dos fins, né? Nos fins dos tempos, e nunca houve um tempo em que foi tão necessária, onde foi tão importante que o cristão buscasse o dom do Espírito Santo, o dom de discernimento de espíritos. Porque muitas pessoas, muitos cristãos estão sendo enganados hoje por não buscarem em Deus, por não pedirem a Deus os conselhos, por não buscarem em Deus respostas para a sua vida, por não consultarem a Deus antes de tomarem atitudes, antes de tomarem decisões. E isso está nos levando para um caminho de tristeza, de consequências ruins para as nossas vidas e muitas vezes de um afastamento completo de Deus sem que a gente mesmo perceba. E muitas vezes nós estamos dentro de uma igreja pensando que está tudo bem, que estamos salvos, que está tudo correto em nossas vidas, quando a gente não consegue ver muitas vezes que estamos no caminho errado. Muitos cristãos têm se desenvolvido nas verdades da cura, da libertação e da prosperidade. Isto é maravilhoso porque Deus tem tudo isso para nós. Mas muitas pessoas pararam nisso. Mas além da cura, além da libertação,
além da salvação, além da prosperidade, Jesus fez muito mais por nós. Ele enviou o Espírito Santo à Terra com a missão de permanecer conosco até a nossa partida. É missão do Espírito Santo equipá-lo e apoiá-lo, fortalecê-lo e guiá-lo a toda a verdade. Ele dirá o que está acontecendo, como está acontecendo e muitas vezes o porquê de estar acontecendo. Muitos cristãos pensam que o discernimento somente opera através dos 5 dons ministeriais, ou seja, que somente pastor, mestre, evangelista, profeta ou apóstolo que tem este dom. Alguns até mesmo pensam que há um ministério de discernimento exclusivo e que se um cristão opera no discernimento é porque essa pessoa é bem dotada. Só que existe um grande engano neste ensino. Este ensino está incorreto, né? Porque se você pensa dessa maneira, não é de se espantar que esteja vivendo de crise em crise. Todos nós recebemos o mesmo equipamento espiritual, mas parece que somente alguns sabem como ativá-lo, como trabalhar com ele. E é vontade de Deus que todo cristão saiba como o seu equipamento de discernimento funciona. Então, cabe a nós buscarmos isso, buscarmos esse dom na presença do Espírito. Nós temos o dever de buscarmos em Deus. Hoje eu gostaria de fazer, que você se faça essas perguntas, né? Pergunte a si mesmo e dê um tempo para você avaliar o seu discernimento. Você sabe quando o Espírito Santo entra num ambiente? Você pode discernir o que ele quer fazer? Você sabe como honrá-lo e como trabalhar com a sua presença? Você pode discernir entre a carne e o espírito? O profano e o santo? Se pode, sabe o que fazer com isso? Isso são perguntas muito pertinentes que nós devemos nos fazer, né? Porque quando a gente nos faz essa pergunta e a gente busca no Espírito Santo a resposta, muitas vezes que nós podemos perceber que não sabemos, que não temos a resposta, que não sabemos como agir, que não sabemos identificar quando alguém está na carne ou quando alguém está no espírito, que não sabemos identificar quando há santo e quando há profano, né? Ou muitas vezes quando conseguimos identificar, não sabemos o que fazer com isso. E a arte do discernimento espiritual está justamente, né, em nós buscarmos em Deus, em nós pedirmos a Ele, buscarmos nele as respostas que nós precisamos para as nossas dúvidas, para os momentos de dificuldades que estamos passando, pelos tempos que estamos passando. Porque poucos de nós cristãos buscamos no Espírito Santo saber que tempo que nós estamos, o que nós estamos vivendo, o que virá pela frente, como tomar decisões, do que fugir, né? O que enfrentar. Tem muitas perguntas que a gente tem na nossa mente, mas a gente não está buscando. E o amor de Deus é um amor incondicional, mas as suas bênçãos não o são. Aqueles que têm buscado conhecer o Espírito Santo e o equipamento espiritual que receberam são os que demonstrarão seu poder em maneiras que a terra nunca viu. Somente a experiência somada ao conhecimento irá permitir-lhe atingir o alvo. O discernimento espiritual opera do mesmo modo. Conhecimento acompanhado de treinamento concreto produz precisão. Então temos que gravar isso. Nós precisamos do conhecimento que acompanhado do treinamento que Deus nos dá, concreto, produz precisão, produz certeza. Que não vamos andarmos guiados pelo vento, pelas pessoas, pelas circunstâncias, por como o mundo está, o que está acontecendo, pelos governantes, mas somos guiados, somos conduzidos pelo Espírito Santo. Porque nós somos seres espirituais, nós somos seres que buscamos a presença de Deus, então precisamos buscar saber o que Ele tem para nos dizer dos tempos que hoje estamos vivendo. A base hoje do discernimento exato está em 3 questões que são vitais para a sua capacidade de discernir. Primeira, experiências pessoais. Segundo, aconselhamento piedoso. E terceiro, palavra de Deus. Então, nós precisamos estar embasados nessas 3 questões para que a gente possa saber discernir os tempos, as situações que estamos vivendo.
Nós iremos começar a explicar um pouquinho o discernimento pela experiência, né? É verdade que aprender com a sabedoria seria o melhor meio. Todos nós gostaríamos de aprender com a sabedoria, mas a maioria de nós aprende lições através da experiência, que, seja boa ou seja má, nos ajudará a discernir no futuro. Então, existem sim situações em que nós vivemos, situações que nós passamos, que vão nos trazer experiência e futuramente a gente já vai ter um maior discernimento ao viver aquele tipo de situação por já termos experiência, né? Todavia, existe um alerta a respeito da experiência. Do mesmo modo que você pode usar as suas experiências passadas para se aperfeiçoar, você também pode ser levado a omitir-se ou a retrair-se por medo. Alguns de nós têm tido experiências terríveis ao longo da vida. Devemos permitir que Deus cure plenamente essas feridas interiores. Muitas vezes o próprio Deus terá de intervir de forma sobrenatural em nossas vidas, ajudando-nos a entender por que uma situação ocorreu ou o que a provocou, qual foi a causa daquela situação. E quando Deus fala, a situação se resolve plenamente, se resolve para sempre. Como você hoje pode saber se uma experiência passada não foi curada e ainda controla sua mente? Essa situação é fácil dizer. Por quê? Porque se você ouve falar de algo que tem a ver com uma experiência passada sua e você foge à primeira indicação de algo que o faça lembrar do passado, isso quer dizer que é uma situação não curada na sua vida. Muitas vezes as coisas não são como parecem ser. Somente porque algo poderia fazê-lo lembrar o passado não significa que a sua situação presente será idêntica. Quando as pessoas estão sempre pensando com receio do pior, negativas, elas podem entrar no erro espiritual. Na tentativa de se proteger de mais feridas, acabam entrando em áreas para as quais não são chamadas e começam a operar com espíritos familiares. Um exemplo disso é o espírito de Jezabel, né, que é um espírito altamente controlador e que pode se manifestar em situações em que as pessoas possuem feridas passadas. Porque muitas vezes uma pessoa que foi ferida, ela se fecha e ela acaba sendo influenciada a conseguir controlar tudo, porque ela acredita que ao controlar todas as coisas, ela não poderá ser ferida. Só que também vamos ver o lado positivo das experiências, né? As experiências, elas também podem trazer força e fé para uma proeza maior. Quando era menino, as experiências do passado certamente fortaleceram Davi, né? E a gente vê aqui a história de Davi, que ao vencer situações diárias como pastor, quando ele era um pastor de ovelhas, protegendo as suas ovelhas, naqueles momentos em que ele mesmo disse, né, que ele enfrentou leões, que ele enfrentou ursos, que ele enfrentou outros animais para salvar as suas ovelhas, ele ganhou discernimento e confiança para empreender um projeto maior, Golias. Então a gente tem que levar em consideração que algumas vezes as situações que nós passamos, as dificuldades, os enfrentamentos servem para que nós possamos crescer em discernimento e essa experiência ser usada para nós vencermos algo grande que virá lá na frente. Algumas vezes o Senhor nos ensina coisas tão significativas em momentos tão específicos que servirão para nos ajudar a vencer aquilo que virá lá na frente. Então hoje nós temos que olhar para a nossa vida e agradecer pelos momentos difíceis que passamos, porque muitas vezes esses momentos fazem com que nós cresçamos em maturidade, em discernimento, do que não fazer, de como não fazer da mesma forma para acontecer errado, e nos leva a entender também que temos consequências pelas nossas decisões. E uma vez que as consequências existem, elas não são tiradas, nós temos que aprender a conviver com elas. E isso faz com que nós venhamos a pensar e a discernir em algum outro momento futuro, quando tenhamos que tomar uma decisão sobre aquilo que nós já vivemos no passado, né? Uma pergunta ela deve ser feita diante das situações. Há uma causa?
1 Samuel 17, 29. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Davi, ele tinha uma causa, ele tinha um propósito divino. Por causa do seu entendimento espiritual, ele fazia com que toda a experiência lhe trouxesse benefício. A experiência é um fator de peso para a vitória. Quando Davi aparecia, situações mudavam porque ele tinha essa causa. Em tudo que fazia, em todo o trabalho que ele executava, havia um propósito divino. E por causa do seu entendimento espiritual, ele fazia com que tudo que ele vivia fosse abençoado. Em tudo ele via a mão de Deus, em tudo ele via um propósito de Deus. Ele não olhava para as situações, e via elas como motivo para derrota, para fracasso. Ele não permitia que as experiências o derrotassem, mas pelo contrário, ele fazia com que aquelas experiências, aqueles enfrentamentos, aquelas dificuldades que ele passava, servissem para que ele fosse mais firme com Deus, que ele buscasse mais em Deus. E se você for ler toda a história de Davi no Antigo Testamento, você vê momentos em que ele parava antes de tomar as decisões e buscava o discernimento, buscava a presença de Deus, porque ele sabia que ele dependia de uma resposta de Deus. E quando ele tivesse uma resposta de Deus, ele poderia ir sem medo, sem insegurança, sabendo que o Senhor estaria lá e que traria a vitória para ele. O segundo ponto seria o discernimento e aconselhamento piedoso. Muitas vezes a gente não consegue ver o caminho certo. A Bíblia diz em Provérbios 11, 14, não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Muitas vezes nós temos que buscar o conselho espiritual de pessoas maduras, de pessoas alertas, de pessoas que servem a Deus. Aí você pode me perguntar, mas professora, como a gente sabe quando uma pessoa realmente é de Deus? Aí que entra muitas questões, A questão, sim, do discernimento espiritual, que é algo que você tem que amadurecer e crescer e buscar no Espírito Santo, mas também aquela palavra que o Senhor diz na Bíblia, que diz que você os conhecerá pelos seus frutos. Então você tem que olhar para a vida daquela pessoa, como ela age, como ela vive nos seus negócios, como ela vive com a sua família, como ela trata as pessoas à sua volta, e você vai ver os frutos de Deus, o fruto de arrependimento, os frutos do Espírito Santo na vida daquela pessoa, então você vai saber que ela é uma pessoa de Deus. E quando ela ensina a verdade da palavra de Deus para você, por isso que você precisa ter um conhecimento de muita intensidade da palavra de Deus. Você precisa ser intenso ao estudar a palavra de Deus. Você precisa conhecer os versículos, você precisa conhecer o contexto dos versículos da Bíblia, o contexto que aqueles homens e mulheres de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Por quê? Porque se alguém vier te ensinar algo contrário, você vai estar alerta para aquilo. E o Espírito Santo sempre vai te alertar. Nós estaremos aprendendo isso mais para frente, Daqui a pouco estarei falando com vocês como o Espírito Santo fala conosco. Mas a gente precisa buscar homens e mulheres de Deus que estejam caminhando conosco, por isso que a unidade é muito importante. Nós precisamos ser pessoas unidas, porque a unidade nos faz vencer. Esse versículo que eu li para vocês de Provérbios 11, 14, ele leva consigo uma responsabilidade da nossa parte. Nós precisamos nos certificar de que os nossos conselheiros sejam espiritualmente maduros e alertas. Nós temos que buscar aqueles que são sensíveis espiritualmente e têm um discernimento quanto ao seu chamado específico. Provérbios 1,5 diz que a pessoa que escolhe o conselho divino e apropriado é uma pessoa de entendimento. A habilidade e direção lhe são prometidas. O sábio também ouvirá e aumentará o conhecimento, e a pessoa de entendimento adquirirá habilidade e conselho sábio, a fim de ser capaz de conduzir seu curso corretamente. Quando ouvir de Deus, siga a sua palavra. Há ocasiões em que nenhum conselheiro estará disponível para ajudá-lo. O espírito de conselho foi dado a você e sempre podemos lançar mão desse discernimento espiritual para entendermos o nosso caminho. Outro versículo está também em Isaías 11, 2 e 3. O profeta, ele profetizou as unções que repousariam sobre Jesus.
E aqui vai: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Se Jesus Cristo é o seu Salvador, então lembre-se que o mesmo Espírito que repousou sobre ele está agora disponível sobre você. Se você buscar por direção e discernimento, Deus se certificará que você encontre o caminho. Então lembre-se, se você colocou a sua vida nas mãos de Jesus Cristo, se ele é seu Salvador, mas além disso ele é seu Senhor, se ele governa sobre a sua vida, se você realmente entregou o leme, a direção da sua vida nas mãos do Senhor Jesus, tenha certeza que tudo isso que nós lemos em Isaías está disponível para você. Tudo isso está disponível para que você use, para que você seja dirigido, para que você encontre o caminho da eternidade e siga por ele. Então hoje você precisa analisar a sua vida e ver se você não tem isso, se as pessoas ainda te enganam, se você ainda sofre com decisões erradas, então ou você não colocou o Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo como Senhor sobre a sua vida, e você ainda está conduzindo a sua vida pelas suas decisões, por aquilo que você acha que está certo, ou muitas vezes, pior que isso, você está seguindo a sua vida influenciado pelo mundo, pelas circunstâncias, pelos governos, pelo que as pessoas decidam, e você está trilhando este caminho e você não está encontrando e você está sofrendo consequências. Então está na hora de você analisar, sondar a si mesmo, buscar o Espírito Santo. Hoje mesmo dobre seu joelho. Busque um lugar de arrependimento diante de Deus, diante do Espírito Santo. Peça para Ele abrir os teus olhos, para que as escamas do engano, da mentira, caiam dos seus olhos e você possa ver a verdade, você possa ter o Espírito te ensinando a discernir as situações e que você possa tomar decisões corretas. Se hoje você está em dúvida com relação a algo, busque no Espírito Santo. Deus está sempre disposto a te dar uma resposta. Ele está sempre disposto para te ouvir. Muitas vezes nós é que não o ouvimos, nós que não o buscamos, mas ele está lá, pronto para nos dar uma resposta. O terceiro ponto é o discernimento pela palavra. A palavra de Deus, ela é a base para todo discernimento. Há o discernimento básico que podemos obter da Bíblia. De fato, dentro da palavra estão os princípios e o caráter de Deus. Nós nunca conheceremos a Deus ou entenderemos as situações da vida fora da Bíblia. Dentro da palavra estão os princípios e o caráter de Deus. Uma vez aprendida, a palavra nos ajudará a discernir as situações que nós enfrentamos. Olha o que diz em Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Muitas vezes as pessoas acham que para discernir as coisas elas devem receber uma revelação espetacular. Não usam o que têm porque não parece espetacular. Mas quando o seu nível de palavra está cheio, você discernirá pessoas e situações. A coisa simplesmente vai saltar de você, pois a palavra de Deus irá identificá-la. Se você tem hoje a palavra de Deus guardada no seu coração, assim como disse o salmista, Guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se você tiver a palavra de Deus, em momentos específicos ela vai saltar, ela vai vir internamente para você e você vai se lembrar dos versículos da palavra, do que Deus tem para dizer para você. Provérbios hoje é um livro maravilhoso para descrever ou definir o caráter de todo homem ou mulher. Se alguém está agindo de um certo modo, abra o livro de Provérbios e leia o que diz acerca daquele tipo de comportamento.
mulheres virtuosas, homens mesquinhos, pessoas liberais, os preguiçosos, os diligentes, os furiosos, o comportamento sábio, o comportamento tolo, está tudo ali, além das consequências de tais comportamentos, né? Com a palavra de Deus no coração, o Espírito Santo ele fará com que ela venha à consciência assim que você precisar. E você precisa ter isso no seu coração, né? Você precisa guardar a palavra de Deus no seu coração, porque você tem que estar ciente que por mais que você sirva a Deus, que mais que você esteja na presença de Deus, as decisões que você tomar, você vai seguir aquelas consequências. As consequências das suas decisões e dos seus comportamentos, elas são inevitáveis na sua vida. O discernimento pela palavra, ele funciona de um modo. Quando a palavra de Deus está dentro do seu coração, o Espírito Santo fará com que ela venha à sua consciência assim que você precisar dela. Então, se você deixar que o Espírito Santo opere com você deste modo, a palavra cortará as nuvens e dividirá a confusão. Seremos capazes de ver o que está acontecendo e o que motivou certo tipo de ação. Esta é a operação do discernimento espiritual, né? O dom de discernimento de espíritos, né, está ali em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, que diz o seguinte. Ele fala de todos os dons, né, ministrados pelo Espírito Santo nas nossas vidas, e ele termina dizendo, e há outro, o dom de discernir os espíritos. Esse dom, ele nos foi dado para que nós possamos discernir o bem e o mal, né? O dom de discernimento de espíritos é exatamente o que diz. Perceba que a palavra espíritos está no plural, porque existem vários espíritos para você discernir. Existem demônios, existem anjos, existe o espírito humano e existe o espírito de Deus. Assim, esse dom não foi somente dado para discernir o mal, mas também para discernir o bem. Em Atos 16, 16, 18, nós podemos ler onde esse dom operou durante um incidente de rua. Paulo operou no dom de discernimento de espíritos e expulsou um espírito maligno. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo, e isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito, em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora ele saiu. Discernimento, ele é a capacidade de encontrar alguém e no espírito saber mais sobre esta pessoa do que ela sabe sobre si mesma. É também a capacidade de entrar num recinto e saber o que está acontecendo antes que alguém diga alguma palavra. Isso é muito importante porque nós muitas vezes entramos em lugares, em situações em que o Espírito Santo nos fala, ele nos diz, né, o que está acontecendo naquele local, nos diz que ele não é um local para que nós estejamos. Muitas vezes eu já tive experiências assim e foram tremendas, né? De entrar no local e logo saber, eu não devo ficar aqui não é local para mim. Né? Por quê? Porque o Espírito Santo te dá esse discernimento de saber que aquilo que está lá não é bom e vai de alguma forma interferir na sua vida. Né? Porque o inimigo ele tenta nos destruir todos os dias, ele tenta nos afastar de Deus e muitas vezes ele nos afasta de Deus com coisas que nós achamos que são boas. Né, que são coisas que Deus aprova, mas nós nunca buscamos em Deus para saber se realmente aquilo é bom e se realmente Ele aprova para as nossas vidas. Discernimento também é saber a diferença entre o bem e o mal, simplesmente sentindo a atmosfera. É a capacidade de ouvir as palavras de uma pessoa, ouvindo o que realmente está por detrás delas. Discernimento é saber que fomos enviados a uma pessoa, um lugar, uma cidade, uma nação, sabedores do que fazer, uma vez que lá estivermos. O discernimento ele pode ser nas coisas mais simples, como saber onde ir ou não ir, ou você saberá também o que dizer e o que não dizer. Discernimento como este vem do espírito humano ou do homem interior.
O seu espírito humano é o centro de comunhão e comunicação com o Espírito de Deus. Então você precisa ter isso guardado, você precisa ter isso muito firme dentro do seu coração. Você precisa saber que é o seu espírito humano, porque a partir do momento que você entregou a sua vida a Cristo, ele veio e justificou você e o teu espírito foi vivificado. Ele reviveu, porque pessoas sem Jesus Cristo, elas têm o espírito morto. Pessoas que entregaram a vida a Jesus Cristo têm o seu espírito vivificado. E quando você tem o Espírito vivificado, o Espírito Santo, através do teu Espírito, ele conversa com você. A comunicação de Deus com você é toda exclusiva através do Espírito. Espírito de Deus falando com o teu Espírito. Lembre-se, Deus não fala ao seu cérebro e Deus não fala às suas emoções. Ele fala ao âmago do seu ser. A partir do seu homem interior, você pode precisamente ouvir, saber e discernir o que está diante de você. E muitas vezes nós erramos por quê? Porque nós esperamos ouvir Deus falar conosco externamente. Não vou dizer para você que não vai haver um momento, em que Deus não vai mover uma pessoa para falar com você sobre algo específico. Deus faz dessa forma sim. Deus, inclusive, envia anjos para estar falando com você. Deus envia outros santos de Deus com uma resposta para uma oração sua. Mas na maioria do tempo, na maioria dos momentos, em que nós buscamos a Deus, Ele fala ao nosso espírito. A nossa conversa, a nossa comunicação com Deus, ela vem de uma comunhão íntima com Deus. Ela vem do nosso âmago, do nosso espírito, do espírito humano, porque o Espírito Santo ouve de Deus e ele traz ao nosso espírito a revelação e dali vem a voz de Deus. Então a voz de Deus muitas vezes ela vem de dentro, ela vem sempre de dentro de você, do teu espírito. E é ali que você ouve a voz dele, é ali que você conversa com Deus. Desenvolvemos o discernimento ao cultivar nosso relacionamento com Deus e não há nenhum discernimento exato fora de uma comunhão íntima com Deus. Ou seja, não existe como discernir algo sem que você esteja em uma comunhão íntima, um relacionamento íntimo com Deus. Ao longo do Novo Testamento, verso após verso, nos contam como os cristãos discerniram sua missão pelo Espírito. Depois que o Espírito foi dado, esses cristãos radicais entenderam que esta era a vez do Senhor ou a sua dispensação para operar através deles na terra. Sabiam que a prioridade de suas vidas era de serem dirigidos e governados pelo Espírito Santo. Então preste muita atenção. Se você for ler Atos dos Apóstolos, você vai ver o início da igreja primitiva e ali você percebe que tudo o que eles pensavam, tudo que a igreja começava, todo lugar que eles tinham que ir, toda decisão que eles tinham que tomar, eles se reuniam e eles buscavam no Espírito Santo. Eles viviam em submissão completa e absoluta ao Espírito Santo. Por isso que eles andavam no poder sobrenatural. Isto é discernir. Muitas vezes a gente acha que é algo totalmente fora, sobrenatural, só especiais tem. Não, o discernimento está em você ouvir o que o Espírito Santo tem para te dizer. Está em você buscar o governo do Espírito Santo em tudo que você pensa, em tudo que você começa, toda empresa que você trabalha, todo pensamento que você tem, toda a sua família, o que você cria, o que você busca em Deus, a sua vida, a sua saúde, tudo você buscar andar conforme aquilo que o Espírito Santo tem para te dizer. Olha como Paulo descreveu a dispensação na qual nós vivemos hoje, Porque nós vivemos a dispensação do Espírito. E Paulo fala aqui em 2 Coríntios 3,8, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Nós precisamos buscar o nosso crescimento espiritual. Antes de ter as coisas mais profundas de Deus, você deve, primeiramente, saber o que fazer com o que você já tem. Porque se você não souber, Deus não lhe dará mais. E por que ele deveria?
Ele não crê em esquenta-bancos espirituais, mas ele crê em guerreiros e vencedores. Olha o que diz em Hebreus 5, 12 e 14. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Né? A mesma coisa ali é muito direto o que Deus está nos dizendo. Ele está dizendo, eu quero dar para vocês um alimento sólido, mas vocês podem somente aguentar leite, porque nunca aprenderam como desenvolver o seu espírito e como operar no discernimento. Vocês não conseguem discernir o bem do mal. E nós estamos perdendo com isso, a igreja está perdendo com isso, porque está vivendo um momento muito importante da história da igreja, um momento onde que nada mais é importante do que nós focarmos em Deus, focarmos na palavra dele, abrir os nossos olhos, abrir o nosso coração, focar no que ele tem para nos dizer. Por quê? Porque o tempo está próximo e o engano está muito grande, o engano está escancarado na nossa cara. Tudo que está acontecendo, tudo que está sendo vivenciado tem um propósito, né? Que está acontecendo no mundo, tudo isso que está acontecendo é para que as pessoas sejam submissas ao mundo, para que as pessoas se entreguem ao governo do anticristo que está para vir, e os cristãos, o povo de Deus não está percebendo, não está buscando o discernimento, e está indo com o fluxo. Está indo com as pessoas, está fazendo o que todo mundo está fazendo e não está buscando em Deus a resposta, o caminho correto. E quando chegar lá na frente, se não houver um arrependimento genuíno, se não houver uma busca de se arrepender, de voltar para Deus e de fazer a vontade de Deus, essas pessoas vão se perder, né? Então nós precisamos desenvolver o nosso espírito humano, né? Todo homem veio ao mundo como um ser trino, espírito, alma e corpo. Mas aqui está o lugar onde se faz a diferença. Quando nascemos de novo, o Espírito Santo recria nosso espírito, dando-nos acesso para ouvir a Deus diariamente. Uma vez que todos nós temos um espírito humano, isso significa que qualquer um pode operar na esfera do espírito. Mas não se deixe enganar por isso. Lembre-se, sempre há dois lados na esfera humana do espírito. Há o poder demoníaco, maligno, cuja fonte é Satanás, e o poder todo-poderoso do Deus Altíssimo. O poder de Deus é original, preciso e nunca falha. O poder demoníaco é falso, impreciso e traz resultados devastadores. É por isso que hoje a gente ouve falar de médiuns, necromantes, ocultistas e alguns ritualistas nativos podem ainda operar na esfera do espírito. Essas pessoas têm um espírito humano, mas visto que não nasceram de novo, o seu espírito não foi recriado pelo Espírito Santo. Assim, o poder demoníaco opera através do seu espírito humano, e essas pessoas se tornam peões para a obra maligna e enganosa na terra. Não conseguem ouvir de Deus porque seus espíritos humanos não estão regenerados. Então, quando uma pessoa não tem a vida entregue ao Senhor Jesus Cristo, não tem o seu espírito vivificado, seu espírito regenerado pelo Espírito Santo, ela não consegue ouvir a Deus. Eles podem mostrar algum poder, mas é impreciso, falso e muito limitado. Então, às vezes, a maioria das vezes você tem que prestar atenção, porque pessoas também operam milagres, né? Só que são imprecisos, falsos e limitados. Por quê? Porque o poder demoníaco também opera milagres. A Bíblia diz sobre isso, né? E principalmente nos fins dos tempos, eles vão executar, esses falsos profetas vão executar milagres, eles vão executar sinais, né, que vão enganar os cristãos. Por quê? Porque não estão ligados, porque não estão com o Espírito Santo, não estão ouvindo o Espírito Santo, não estão com sintonia com o Espírito Santo através do discernimento espiritual e vão cair nos enganos. Por quê? Porque os espíritos malignos também fazem esse tipo de sinais, né?
O que o Espírito Santo ele ouve do trono, ele comunica ao espírito humano recriado e nascido de novo. A partir dessa base, você pode precisamente discernir as situações que se apresentam. Mas você deve atentar para este fato, ativar o espírito, exercitá-lo a fim de operar com êxito. Você precisa ativar o seu espírito. Visto que Deus se comunica com o nosso espírito recriado, Ele quer que vivamos pelo nosso espírito. Deixe-me afirmar novamente, não. A direção de Deus somente vem a partir do nosso espírito e não da alma e nem do corpo. Gálatas 5:25, se vivemos no espírito, andemos também no espírito, né? Quem de vocês ali participou da escola de servos, onde a gente ensinou sobre espírito, alma, vocês sabem que a gente explicou ali que o cristão ele tem que andar no espírito, porque se ele anda na alma, ele faz as coisas pela alma, ele não é maduro, né? Não vou entrar nesse assunto porque quem fez a escola se lembra, aprendeu sobre isso, né? Mas só para dar uma pincelada para vocês, que existem pessoas hoje que podem sim subir num púlpito e pregar pela alma, que pode subir num púlpito e pregar através de um espírito não recriado, através do poder demoníaco. E se nós como cristãos não estamos ligados para discernir qual espírito aquela pessoa está efetuando aquilo, nós somos enganados e somos levados a tomar decisões baseadas no que essas pessoas nos dizem e não é Deus falando conosco. E é aí que mora o perigo, porque nós vamos lá fora, tomamos a decisão achando que foi Deus que nos disse aquilo, quando não foi Deus que nos disse aquilo. Para começar a desenvolver seu homem espiritual, você também deve ter fome de Deus. Você nasceu nesta geração para um propósito e deve ter o desejo de cumpri-lo. Não olhe para os pregadores, mestres da Bíblia, pais ou amigos para que estes façam isso por você. Você deve ter o desejo de cumprir sua parte nesta grande dispensação do Espírito Santo. Você é filho de Deus, tem um lugar especial, tem algo que Deus tem pronto para você. Deus intenciona construir uma habitação dentro do seu homem espiritual. Ele não quer visitar só de vez em quando. Para que uma habitação seja construída, você deve continuar a ter fome tanto pela palavra como pelo seu espírito. É um estilo de vida de estudo e oração. Há momentos em que as situações ou circunstâncias invadem nossa vida, não nos dando tempo para lermos a palavra ou orar. É nessas ocasiões que a força de nosso homem interior entra em ação, podendo discernir rapidamente o que fazer. Então nós precisamos trabalhar isso, nós precisamos, buscar cada dia mais em Deus esse conhecimento, essa intimidade, esse relacionamento com Deus, para ter a palavra de Deus no nosso coração e não sermos enganados. E quando surgir uma situação, sempre buscarmos em Deus como resolver aquela situação. A alma versátil do homem, né? Aqui eu vou dar uma pincelada bem rapidinho para você sobre isso, porque é importante que você entenda o mover da alma, né? Eu expliquei para vocês já sabem, né, que o espírito do homem é o lugar principal de comunicação com Deus. É do homem espiritual que origina-se o discernimento. Então, o discernimento, ele se origina, né, no homem espiritual. A alma, ela é constituída de vontade, de emoções, de intelecto, imaginação e memória, né? Só que o espírito humano, né, do espírito humano é o centro da comunicação com Deus. A alma é o centro de comunicação da personalidade, né? Todos nós temos uma personalidade e todos podemos expressá-la. Alguns são dramáticos, enquanto outros são silenciosos, mas nossa personalidade nunca foi criada para dirigir nossa vida ou nosso ponto de vista. Resumindo grandemente, não podemos tomar decisões e viver a nossa vida pelas nossas emoções, porque elas nos levam a tomar decisões erradas, né? Tudo tem que ser através do Espírito, com razão. Se o Espírito Santo estiver guiando o nosso homem espiritual, ele se tornará a própria vida de nossa personalidade. Sobre essa autoridade, a personalidade transforma-se no caráter. E o caráter é a voz e as ações das leis espirituais, dos mandamentos e dos princípios, a voz da autoridade e dos governos piedosos e a coluna espiritual que cinge todo o dom e todo o chamado.
A personalidade é simplesmente uma expressão dos sentimentos. A alma, nossa alma não está equipada para o discernimento. A sua alma nunca será capaz de determinar o seu destino. Somente seu espírito é equipado por Deus para essa responsabilidade. A nossa alma, ela não pode ler as atmosferas espirituais, ela não pode conhecer os pensamentos e planos ocultos dos homens, ou obter o poder para curar os enfermos e libertar os oprimidos. Somente nosso homem espiritual pode ouvir de Deus e determinar a ação a ser tomada. Aí você pode me perguntar, mas como que as pessoas, né, como eu comentei com vocês antes, que muitas pessoas podem ministrar pela alma, né, porque quem usa a alma do homem é o inimigo, né? Ele usa também da alma do homem para que através da alma ele consiga exercer controle sobre o ser humano. E quando o inimigo se pergunta, mas ele faz milagres, ele cura pessoas? Sim, porque quem coloca a doença no ser humano é o inimigo. Quem coloca o mal no ser humano é o inimigo. Ele, por causa do pecado, é que todas essas coisas vieram sobre a raça humana. Então, você pode me dizer, mas ele tira aquilo que ele põe. Ele pode tirar aquilo que ele põe. Mas da mesma forma, depois ele pode vir a colocar de novo. Porque todo o intento de Satanás é que você seja enganado e que você não acredite que Deus é bom e poderoso para te libertar de uma vez por todas, para toda a eternidade. Então você precisa aprender e entender que você sim é responsável para discernir quem são as pessoas que ministram sobre a sua vida. Nunca permita que alguém que você não conhece, a história, que você não tem os frutos da vida daquela pessoa e que você não tem o discernimento para saber se ela realmente é de Deus, ela ministre sobre a sua vida. Porque ela pode estar ministrando coisas erradas, maldições e você não está sabendo disso. Busque no Espírito Santo, porque ele está contigo. Você é templo do Espírito Santo. Nunca se esqueça disso. Ele está contigo e ele pode trazer essa revelação do teu interior, ali, do teu espírito vivificado, regenerado. Ele traz a revelação à sua mente, ao seu coração, para dizer: se afaste, né? Não se aproxime, não vá com ele, não ouça ele. Então você precisa ter esse discernimento, né? A nossa alma, ela é complicada, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque ela engloba toda a nossa personalidade. Então, se a gente não ter um temperamento controlado, se a gente não buscar em Deus um caráter transformado, a gente vai tomar decisões erradas pela nossa alma. Por quê? Porque se a gente deixa que ela governa sobre a nossa vida, ela irá governar. Só que nós precisamos deixar que o Espírito, o nosso Espírito, seja aquele que governe sobre a nossa alma e sobre o nosso corpo. O discernimento de espírito é absoluto. Toda vez que você tiver o discernimento do Espírito, através do Espírito Santo de Deus, a paz e estabilidade. Podemos olhar a coisa, rotulá-la, consertá-la e seguir a vida, mas quando a alma tenta discernir, ela procura pelo espetacular e não pelo sobrenatural. A suspeita é a voz da alma, o discernimento é a voz do Espírito. A suspeita provém do domínio da alma na sua vida. Ela pode vir de várias maneiras. Você foi ferido e machucado no seu passado e nunca deixou que Deus te curasse. Agora você suspeita de tudo e de todos e até mesmo faz alusão à circunstância do passado. Ou outra, você ouviu opiniões demais acerca de algo e dessas opiniões você formou uma suspeita. Então, às vezes, os cristãos imaturos andam por aí em uma procura intensa pelo que é maligno e formam suspeitas em suas almas, ao invés de saber das coisas no seu espírito. Lembre-se disso: se permanecer em comunhão com Deus, Ele vai te dizer o que você precisa saber. O Espírito Santo nunca brinca. Discernimento, ele não é um sentimento, ele é um saber. De fato, todas as coisas espirituais são saberes. A maioria das coisas da alma são: eu sinto, eu percebo e eu não sei. A alma tenta operar pelo trabalho mental. Ela sempre tenta discernir a partir da instabilidade do seu medo, de alguma ferida, de uma tristeza ou de uma esperança emocional. A alma pega esses pedaços fragmentados e procura transformá-los em absoluto. Lembre-se, não há especulações, conjecturas ou bisbilhotices quando andamos com Deus. Tudo com Deus é certeza, é fato.
Não estamos prontos para falar se somente sentimos algo, mas não temos nenhuma ideia do que sentimos. Tenhamos o discernimento se estamos sendo guiados por nosso espírito ou por nossos sentimentos. Se estamos tentando discernir a partir de nossas próprias preferências pessoais insignificantes, então nós seremos imprecisos. Muitas vezes nós buscamos decidir as coisas e pensar nas coisas segundo aquilo que a gente quer, que a gente gostaria. Eu acredito que todos vocês, se vocês pararem para pensar em algum momento da vida de vocês, vocês tiveram uma experiência em que vocês tomaram uma decisão e fizeram algo porque vocês queriam aquilo. Porque a alma de vocês clamava por aquilo, porque vocês desejavam aquilo. E uma vez eu li algo muito interessante que eu gravei na minha vida, gravei no meu coração, e eu quero passar para vocês. Nem tudo o que é bom é de Deus. Nem tudo o que é bom é de Deus. Então você precisa saber se Deus está naquilo, se Deus quer aquilo para a sua vida. Por quê? Porque como seu Pai, como um Deus bondoso, amoroso, que deu tudo por você, Ele só quer que você o busque para saber se aquilo que você quer realmente está no centro do propósito dele para a sua vida. Porque pode ter certeza que se você estiver no centro do propósito de Deus para a sua vida, tudo que você fizer, você vai encontrar paz, estabilidade, segurança, você vai ser completo, nada vai te faltar e você vai andar em alegria todos os dias da sua vida. Nunca haverá tristezas, porque o nosso Deus é bom. É um Deus que coloca um muro de proteção ao redor do que é seu. É um Deus que é poderoso para te proteger, tanto que ele diz: caiu 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. É um Deus poderoso que contigo, juntos, vocês são a maioria. Só basta que você o confie, que você abra seu coração para confiar nele, para se entregar totalmente a ele e ele ser Senhor da sua vida. Amém? A nossa primeira aula, a gente deu essa introdução hoje, né, sobre o discernimento espiritual. Muitas vezes a gente estuda sobre discernimento e a gente acha que é algo, nossa, difícil de ter. Não é. É algo simples, é algo pronto que o Espírito Santo está disposto para te dar, está pronto para você. É só você buscar nele, é só você aprimorar, é só você orar, jejuar, clamar e está pronto para que você tenha uma mudança de vida, uma mudança em todas as situações da sua vida. Amém? Na próxima aula a gente vai estar dando prosseguimento, a gente vai aprender muitas coisas ainda neste módulo. Espero contar com todos vocês, encontrar todos vocês aqui. E que Deus os abençoe grandemente. Estarei fazendo uma oração de encerramento agora. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, eu te agradeço por este momento, te agradeço por esta aula em que possamos, Senhor, em que podemos compartilhar da Tua palavra, dos Teus ensinamentos. Eu peço que o Senhor, Espírito Santo, que é aquele que nos ensina, que é aquele que nos capacita, que ensine a cada um destes alunos que participaram desta aula a como discernir os espíritos, a como aprimorar este dom em seus espíritos, que o Senhor os leve a ter uma intimidade, um relacionamento profundo com o Senhor. Se hoje eles estão com dúvida, Deus, em alguma coisa, Senhor, traz a revelação da Tua palavra para a vida deles, a revelação do Senhor. Que eles tenham uma experiência, eu oro para que em nome de Jesus eles tenham uma experiência de ouvir a Tua voz interna, vindo do Espírito Santo diretamente para o espírito deles, e que eles tenham essa experiência de ouvir a tua voz, de ouvir a tua resposta para as orações deles, para as perguntas e questionamentos, e que o Senhor traga a revelação que eles precisam e estão buscando no Senhor. Eu oro para que o Senhor os guarde, os livre, os proteja de todo o mal, colocando um muro de proteção ao redor do que é deles, guardando, libertando, curando e, Senhor, trazendo, Senhor, a certeza de que eles estão no caminho da eternidade. E aqueles, Deus, que precisam te buscar, que precisam te encontrar um lugar de arrependimento, Senhor, os chame pelo nome, porque eles são teus. E eu oro pela vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém, queridos amados? Então a gente se encontra na nossa próxima aula. Eu agradeço a todos vocês e que Deus guarde a todos em paz, em nome de Jesus. Amém.